A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Eu tive um sonho, uma visão, a qual o Senhor Jesus Cristo falou comigo. E eu vi e contemplei o que o Senhor quis me mostrar. Mas antes eu vou deixar uma mensagem que está no livro de Apocalipse, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos feiticeiros, aos fornicadores, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito em um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. João, ele teve a visão na ilha de Pátimo. O Senhor se revelou para João. E João, ele viu e ouviu uma grande voz falando com ele e mostrando todas as coisas que já estão preparadas para os seus filhos, para as suas filhas. O que o nosso Senhor Jesus Cristo já preparou para cada um de nós, para a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo também fala que chegará o tempo que ele ia derramar o Espírito sobre toda a carne, aonde os vossos filhos e as vossas filhas terão sonhos, profecias, irão profetizar, terão visões, que isso tudo ia acontecer. E não é, aleluia, e não é que nesta geração as coisas não vão ficar sem acontecer, porque a palavra do Senhor se cumpre na vida da igreja. E o sonho que eu tive foi assim: eu estava em um lugar, e ali naquele lugar tinha um homem. E este homem tinha acabado de dizer que o Senhor lhe disse
que tinha uma grande missão para ele fazer. E ali eu fiquei olhando aquele homem. Aquele homem foi fazer aquela grande missão e eu fiquei olhando. E de repente abriu-se um portal muito grande na minha frente. E ali naquele portal, uma luz muito resplandecente se abriu. Ali naquele portal, uma grande luz brilhava muito. E ali naquele portal eu ouvia uma voz falando assim. E eu ali me apresentando diante daquele portal. E a grande voz falava assim: o meu filho está voltando. Mas eu tenho uma grande missão ainda para fazer na sua vida. Eu tenho uma promessa, aleluia. Eu tenho uma promessa para a sua vida. Eu tenho uma grande missão ainda para a sua vida. Aquela voz me dizia aquilo. E aí eu tinha desejo de entrar dentro daquele portal, porque eu sabia que ali, além daquela luz resplandecente que tanto brilhava, e ali eu queria entrar naquele portal. Mas a voz dizia que eu tinha ainda uma missão a fazer. Eu tinha uma missão a fazer. E que ele tinha promessas para fazer na minha vida. E ali naquele momento, eu acordei. E quando eu acordei, meu marido estava do meu lado. E eu falei, eu tive agora uma visão dos céus. O céu se abriu para mim. E ali eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz de ter contemplado tudo aquilo. Ter escutado a voz do Senhor. Mas ao mesmo tempo me deu um grande temor. Eu senti um grande temor por ter escutado a voz do Senhor. Aleluia. E ali, quando eu acordei, eu fiquei pensando, fiquei relembrando. E ali depois eu fui orar, conversar com o Senhor. Peguei a palavra, abri, comecei a meditar. E o Senhor me mostrava essa palavra do Apocalipse 21. Eu lembrei também a palavra em Mateus, que fala a missão dos discípulos, a qual o Senhor Jesus Cristo entregou nas mãos deles. Porque o Senhor Jesus Cristo também teve uma grande missão. O Pai entregou uma grande missão para nosso Senhor Jesus Cristo, que foi levar o evangelho da salvação para toda criatura. Aqueles que receberem Ele têm a vida eterna. A palavra do Senhor fala que Jesus Cristo falou para os discípulos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus Cristo também teve essa missão, a qual o Pai colocou nas mãos dele, e ele cumpriu. O Senhor Jesus Cristo passou por muitas aflições. O Senhor Jesus Cristo passou até pela morte, porque muitos queriam apedrejar o Senhor Jesus Cristo, os fariseus, os sacerdotes.
todos usados pelo diabo, mas Jesus não parou a sua missão. O Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu tudo o que o Pai colocou nas suas mãos. Ele cumpriu, ele foi até o fim. Os discípulos também, eles foram até o fim, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo colocou nas suas mãos. Jesus Cristo partiu e ele disse que ele voltaria, que ele iria preparar o lugar. Este lugar está preparado para mim e para você. Mas você tem uma missão ainda a ser, aleluia, a fazer, a ser feita aqui na terra. Muitas das vezes essa missão foi entregue e você, pastor, você obreiro, você servo do Senhor, não tem aguentado as lutas, as perseguições, não tem aguentado, tem chorado, tem estacionado, mas o Senhor Jesus Cristo fala para a sua vida: é tempo de se levantar e andar, prosseguir na missão. E o que foi entregue na sua mão? Você sabe o que foi entregue na sua mão. O Senhor tem coisas lindas para os seus servos, suas servas. Nós podemos sofrer hoje na terra, mas aqueles que vencer herdará todas as coisas. Assim diz a palavra do Senhor. O diabo, ele tenta se levantar por todos os lados, mas não fuja do seu chamado, não fuja da sua missão. Jonas, ele fugiu da missão. O Senhor teve que estreitar os caminhos de Jonas por ter se desviado daquilo que o Senhor já tinha determinado para ele fazer. Jonas, ele queria fazer sua própria vontade, mas o Senhor queria que ele obedecesse. Porque todo aquele que tem uma missão dada pelo Senhor Jesus Cristo tem que fazer, senão as coisas se estreitam. Saulo de Tarso, eu lembro dele. Saulo de Tarso era um homem carrasco, era um homem que não respeitava a igreja. Ele pegava as mulheres, pegava os homens, pegava as crianças, matava, jogava nas prisões, açoitava. Mas um dia, quando ele ia fazer uma missão, que era prender os crentes que estavam na cidade de Damasco, ele estava ali sendo usado pelo diabo. Mas Deus, o Senhor Jesus Cristo, tinha algo para fazer na vida de Saulo de Tarso. Quando ele estava indo ali com aqueles outros homens para prender o povo, uma grande luz resplandecente veio sobre a vida de Saulo de Tarso, a caminho, à beira do caminho. E ali naquele momento que o Senhor Jesus Cristo se apresentou a Saulo de Tarso, uma luz resplandecente e uma grande voz bradou, falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Até quando vai resistir? E ali Saulo de Tarso entendeu logo quem era
o nosso Senhor Jesus Cristo falando com ele. E ali ele ficou cego, porque a luz era tão forte que ele ficou cego, mas para isso teve um propósito, a qual o Senhor enviou um vaso depois ali na casa de Saulo, a qual colocou as mãos e a cegueira, as escamas caíram e Saulo voltou a ver. Depois que Saulo viu aquela luz resplandecente, teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a vida de Saulo mudou. Ali ele era um vaso escolhido. Jesus libertou Saulo, mudou o seu nome, que era Saulo, mudou para Paulo. Teve uma grande transformação e colocou uma missão na vida de Paulo. E Paulo começou a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho de salvação, de libertação. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Também disse João Batista. Também disse o Senhor Jesus Cristo. Também disse os apóstolos. Essa é a grande missão da igreja aqui na terra. Que instrumento vocês querem ser? Que instrumento eu quero ser? Um instrumento de Deus, um vaso de honra ou um vaso de desonra nessa terra. Você tem uma missão. Você tem uma missão. E ali, Paulo começou a pregar, a falar da palavra do Evangelho de Cristo. Ele começou também a dar o seu testemunho que aconteceu à beira do caminho ali de Damasco. E ele foi um grande homem de Deus, um vaso escolhido. Às vezes você tem pregado e muitas pessoas não têm dado crédito, mas não é para você, aleluia, não é para você desistir, não. Você lança a semente, o Espírito Santo vai trabalhando em cada coração. Toda semente plantada, um dia ela vai florescer e as almas vão ser libertas através de você, pelo poder de Deus sobre a sua vida. Muitas pessoas têm desistido do seu chamado. Muitas pessoas não querem mais pregar. Muitas pessoas não querem mais, aleluia, fazer a missão que foi entregue, os seus ministérios. Seus ministérios, aleluia, querem desistir dos seus ministérios. Mas o Senhor Jesus Cristo está te dando força. Levanta e anda. O Senhor Jesus Cristo hoje está falando com você, está falando comigo. Eu ainda tenho uma grande missão para você. Muitas das vezes, Senhor, eu estou sofrendo ataques. Senhor, aleluia, eu não aguento, Pai, me leva. Mas o Senhor não. Eu ainda tenho uma grande missão para você. Muitas pessoas pedem para levar logo, mas o Senhor tem uma grande missão para você ainda. O diabo tem ceifado muitas vidas. Quantos missionários, quantos pastores, quantos obreiros, quantas servas e servos do Senhor saem para fazer missão e o diabo tem armado
armadilhas, armado laços de morte, mas o Senhor nos protege. A palavra do Senhor fala que Ele acampa os seus anjos ao nosso derredor daqueles que o temem. Então, para que ficar com medo? Então, para que desistir se o Senhor está conosco? Porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão lá no mundo. Aquele que está lá no mundo não é maior. Maior é o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, que faz nós vencer. Aleluia. Chegará o tempo, meus amados irmãos. Chegará o tempo que breve o Senhor Jesus Cristo vai raiar nas nuvens. Então, é tempo de se levantar e fazer a missão que o Senhor Jesus Cristo já entregou nas suas mãos. Não deixe a vida eterna escorregar das suas mãos. Não deixe a coroa da vida eterna escorregar das suas mãos. Mas busque mais ao Senhor. Faça o que o Senhor Jesus Cristo está te pedindo, porque um dia Ele vai te cobrar. E você dará conta de tudo. De tudo. E é isso que o Senhor Jesus Cristo falou. E eu estou passando aqui para os irmãos e para as irmãs. O diabo está por aí, andando, passeando, querendo ceifar as vidas. É tempo da gente falar do Evangelho de Cristo. É tempo de a gente alertar. E o Senhor vai trabalhando na vida de cada um, de cada uma. Mas não deixe de fazer a missão que o Senhor tem entregue nas tuas mãos. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fique firme, porque o Senhor está às portas. Deus abençoe.